Momento você pode se assentar. Glória a Deus. Deus é poderoso. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Repita assim comigo: hoje é dia de detox. Glória a Deus. Nós estamos nesse mês de fevereiro, onde nós temos sido ministrados sobre a purificação da nossa alma, realmente nós eliminarmos as toxinas da nossa vida que tem realmente nos feito estar longe da vontade de Deus, tem atrasado a nossa vida, tem nos afastado do propósito de Deus. E hoje nós estaremos encerrando este mês com uma palavra abençoada. Mas antes eu gostaria de relembrar aquilo que Deus fez já durante todo esse mês. No primeiro domingo nós fomos ministrados pela vida da pastora Thalita acerca de nós sermos limpos de toda a poluição espiritual, e ela ministrou sobre nós como muitas vezes nós não percebemos. Estamos imersos muitas vezes num ambiente de toxinas, num ambiente poluído, e a gente está tão acostumado com aquilo que não faz diferença. E aí nós fomos ministrados, a pastora ensinou a gente a fazer aquele suco detox maravilhoso, né? Quem experimentou, quem fez o suco na sua casa aí? Glória a Deus. Um fez aí. Glória a Deus. Deu certo? Não? Né? Ninguém se falou mais, né? Então tá bom. No segundo domingo, nós fomos ministrados sobre influências tóxicas sobre as nossas vidas. Aquilo que a gente tem deixado tomar o nosso coração, aquilo que a gente tem deixado permear realmente o nosso caminho. E o pastor Daniel ministrou fortemente sobre como nós nos livrarmos disso. E na semana passada, recebemos uma palavra abençoada sobre relacionamentos tóxicos, sobre como nós lidarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nos 2 primeiros domingos nós fomos ministrados e tivemos nosso relacionamento com Deus restaurado, e na semana passada o nosso relacionamento com as pessoas, e como nós lidarmos com pessoas assim, identificarmos, como nós termos sabedoria e discernimento para enfrentar essa situação. E hoje nós encerramos falando sobre Jesus, o detox dos pecados. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 43, 25, e quando você achar, você dá um glória a Deus. Aleluia. Isaías 43, 25. Glória a Deus. Se você achou, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala, Senhor, ao nosso coração com a Tua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Transforma o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. O Pai amado, vem sobre o coração do Teu povo com Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, que nós possamos hoje construir a nossa vida totalmente em Ti, Jesus, para viver a Tua vontade sobre nós, para vivermos uma vida liberta, uma vida realmente livre de tudo aquilo que nos afasta da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Isaías 43, 25, está escrito assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus erros e dos seus pecados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Novamente, eu vou ler, e você, conforme essa palavra entrar no seu coração, você glorifica a Ele, porque é maravilhoso isso que Deus está falando. Ele diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra dos seus erros e dos seus pecados. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, e hoje nós falaremos sobre Jesus, o detox dos nossos pecados. E talvez você diz: poxa, mas a minha vida não é tão errada assim. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu tenho um vício aqui e um outro ali. E a gente sempre, quando vai falar de vício, a gente joga no diminutivo, né, para minimizar. A gente fala: eu tenho um viciozinho aqui, eu tomo um negocinho aqui, eu faço um negocinho ali. E a gente sempre fala: é o meu negocinho, né? A minha cervejinha, o meu cigarrinho, é o meu rolezinho. Porque a gente quer minimizar algo que a gente sabe que faz um mal tremendo. Mas eu não faço mal para ninguém. Mas eu não prejudico ninguém. Mas pecado é pecado. E Deus hoje nos dá uma nova oportunidade. E Ele diz assim: eu mesmo,
apago as suas transgressões. E por amor de mim, não se lembro mais dos seus erros e dos seus pecados. Irmãos, é poderoso isso. Isso é maravilhoso, isso é o que Jesus veio fazer por nós. Porque isso só é possível porque Jesus está em nosso meio. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele está. Jesus está aqui hoje, e ele está aqui hoje, nos dando uma nova oportunidade de recomeçar. Hoje é dia de detox, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de nós nos livrarmos de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida em liberdade, uma vida verdadeiramente livre, e começar a viver a vontade de Deus para nós. Em João 8, eu gostaria que você abrisse. Nós temos um exemplo de como Deus operou isso, através de Jesus Cristo, através de uma história que ela é bem conhecida, ela é muito falada, mas que tem muitas verdades que falam ao nosso coração. João 8, verso 1. Quando você achar, você dá glória a Deus. E deixa Deus transformar a tua vida hoje. Deixa Deus remover os seus fardos, remover toda acusação, toda culpa, tudo que te impede realmente de ser livre na presença de Deus. Glória a Deus. João 8, verso 1. Quem achou, dá glória a Deus. Quem achou, fala detox. Amém. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram: Jesus, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, glória a Deus que Jesus não nos vê como os homens nos veem. Jesus não olha como o homem olha, Jesus não vê como a sociedade nos vê. Ele não nos julga, mas Ele nos chama para viver uma vida de redenção, livres de todo o pecado, livres de toda acusação. Jesus é o detox definitivo dos pecados em nossa vida. Não há outro caminho, não há outra maneira de nós sermos libertos do pecado se não for através de Jesus. Por nós mesmos não é possível, a não ser por Jesus, a não ser nós aceitando o sacrifício de Jesus na cruz. E no momento que nós aceitamos que nós não conseguimos sozinhos, que nós precisamos dele, ele começa a restaurar a nossa vida, ele começa a restaurar quem nós somos, ele começa a tirar o pecado, ele começa a nos fazer novas criaturas, removendo todas as toxinas impuras. E é um processo de purificação, um processo de santidade progressiva, onde nós vamos sendo limpos dia após dia. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ela não terminou, ele continua fazendo e operando. Então sim, nós precisamos ser libertos do pecado, nós precisamos ser restaurados. Mas antes de nós falarmos disso, Jesus olha para mim e para você e te chama, e olha para você e diz: eu não te julgo, eu não te condeno, eu te liberto. Nós falaremos sobre isso, e foi o que Jesus fez com aquela mulher. Aquela mulher chegou sendo carregada pelos religiosos, irmãos, numa situação nada confortável, numa situação nada agradável. A palavra de Deus fala que ela foi pega no ato.
E ela foi lançada sobre Jesus no meio da multidão, e ela estava prostrada, porque a palavra de Deus fala que quando eles chegam diante de Jesus, eles a levantam, para que a vergonha dela aumente. E é incrível como Jesus não a julgou. Eu acredito que todo mundo, no momento que aquela mulher chegou ali, aqueles homens falaram: Jesus, esta mulher foi pega em adultério. Todos falaram: ó, eu gostaria de ensaiar isso com vocês. Então no momento que eu falar: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, vocês fazem: ó, amém? Vamos lá? Bem bonito. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E essa foi a reação de todo mundo, porque Jesus estava ensinando no templo, tinha muita gente ali. Mas o que Jesus fez? Jesus falou: ó, Jesus olhou para ela? Não, a palavra de Deus fala que Jesus, naquele exato momento, se prostrou e começou a escrever no chão. Sabe por quê? Porque Jesus não te julga. Qual foi a reação de Jesus? Não julgar. Irmãos, a palavra de Deus fala em Êxodo que a lei de Moisés foi dada por Deus no Monte Sinai, escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu ali, ó, na unha, os mandamentos. E esse mesmo dedo que escreveu as leis era o dedo que naquele momento, onde ele tinha a oportunidade, e os homens chegaram para ele e falaram: Jesus, mestre, na lei de Moisés fala que essa mulher tem que ser apedrejada. E Jesus sabia disso, porque ele escreveu a lei. E ele não escolhe acusar o dedo, ele escolhe se abaixar. Hoje, Jesus não escolhe te julgar. Hoje Jesus escolhe te aceitar. Hoje Jesus escolhe se inclinar e não olhar para o seu pecado, mas olhar para quem você é. Em outras palavras, Jesus disse: eu sei o que está na lei de Moisés, eu escrevi, mas hoje eu não vou julgar. Agora, quem quiser aplicar a sentença, que aplique. Muitas vezes nós chegamos aqui cheios de cargas emocionais sobre a nossa vida, cheios de julgamento que nós temos carregado. Muitas vezes a gente é julgado pelo nosso passado. A nossa família olha para nós e fala: você é crente? Mas olha o que você fazia. Está começando a ir na igreja? Você lembra o que você fez no carnaval passado? E agora você está na igreja? E as pessoas nos julgam pelo nosso passado. As pessoas nos julgam talvez por atitudes que nós temos. Talvez você nunca entrou numa igreja, você nunca pisou numa igreja, e você chega aqui hoje com as pessoas falando mal de você, te julgando. E você hoje, talvez você fez essa oração, ou você mesmo falou para alguém: cara, eu não sirvo para ser crente. Esse negócio de crente não é para mim não. Eu vou lá, mas esse negócio de crente não é para mim não. Olha o que eu faço. Julgado por algo que a gente não fez. Talvez a gente tenha vivido injustiças, tem passado por injustiças, e você sabe que você não fez. Isso te magoa, isso te machuca, mas as pessoas te julgam e você chega aqui com essa carga. Jesus não olha para os seus erros, Jesus não olha para o que as pessoas estão dizendo de você, Jesus não nos julga como as pessoas nos julgam. Ele simplesmente nos ama com olhos de amor, porque Ele é o próprio amor. Julgados por um sentimento de culpa. Talvez você fez algo que você se acusa e você fala: eu não mereço perdão, eu não mereço um recomeço, eu não mereço essa pessoa. Você chega, olha para o teu casamento e fala: eu não mereço essa esposa, porque olha o que eu faço, e aquela culpa te corrói. Algum erro na sua juventude, no seu passado, um aborto, e você se julga e acha que você nunca vai ser feliz. Mas Jesus não te julga. Muitas vezes esse julgamento é do próprio diabo. A
palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso redor, rugindo como um leão, e acusando, e falando: tá vendo, vai lá, fala que é crente, mas faz isso, fala que é crente, mas faz aquilo, e a gente vai assumindo todas essas cargas. Mas preste bem, o versículo diz que ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão. Mas ele não é um leão, só existe um leão, o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que é o verdadeiro leão, é o verdadeiro juiz, e ele não está nem aí para o seu passado, porque ele te vê como Deus vê, e Deus te vê hoje, entrando no reino dos céus, tendo o seu nome escrito no livro da vida. Deus olha para você hoje, com a sua família toda servindo Jesus. Deus olha para você hoje, sendo usado por Deus, pregando, ministrando, levando a palavra do Senhor. E esse Deus hoje não nos julga. Então por que nós continuamos a se culpar? Se Deus apaga as nossas transgressões e se esquece dos nossos pecados, porque nós insistimos em se lembrar. Muitas vezes pela vergonha das consequências que nós tivemos que assumir. Mas eu digo para você, hoje é dia de detox dos pecados. Hoje é dia de novos começos. Hoje é dia de Jesus olhar para os teus olhos e falar: filho, vamos começar de novo. Jesus, o nosso detox dos pecados, ele remove toda a condenação da nossa vida. Então Jesus remove o julgamento, Jesus remove a condenação. Quando Jesus deu a sentença, ele diz: quem não tiver pecado, pode aplicar. Quem não tiver pecado, pode apedrejar. Primeiro, irmãos, que ali era uma pegadinha. Porque se Jesus desse a sentença e falasse pode apedrejar, ele ia contra a lei romana, e a lei civil estava sobre a lei religiosa. Então se Jesus fala pode apedrejar, aqueles homens cometeriam crime, Jesus seria o mandante, seria preso por isso. Agora, se ele fala não apedreje, então ele estaria indo contra a lei de Moisés, seria acusado por todo o povo de herege. Mas ele não cai nessa. Pelo contrário, ele responde o que nenhum deles está esperando. Ele diz: realmente, quem não tem pecado, que aplique a condenação. E é incrível, porque os manos estavam tudo lá, irmãos, com as pedrinhas aqui, ó, doidinho. Não, agora vai. Essa mulher vai ver. Pecadora. Ela vai ver agora. E é incrível, irmãos, porque a motivação deles não era que a lei fosse cumprida. A motivação deles é que Jesus fosse condenado, que Jesus fosse morto. Homens chegam ali com uma mulher, acusando ela de adultério, e no coração deles havia um homicídio. Esses são os acusadores dela. Hoje quem são os nossos acusadores? Não importa, porque só Jesus pode aplicar a sentença. Sabe o que Jesus faz? Quem tem pecado pode começar. E aí a pedra começa a cair no chão. A condenação, o julgamento começa a cair. E sobra uma pessoa além dessa mulher nessa história. Quem? Jesus. Irmãos, se Jesus quisesse, ele poderia ter jogado. Se Jesus fosse um pouquinho zoeiro, né, ele, joga a pedrinha aqui. Por quê? Porque ele não tinha pecado, ele poderia. Mas o que ele escolheu fazer? O que ele escolheu fazer? Ele olha para os olhos daquela mulher e fala: onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Eu não a condeno. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que escrevia a lei, escolho hoje assumir essa lei, assumir essa condenação. E Jesus foi apedrejado na cruz. Jesus foi xingado, cuspido, seja lá o que fizeram com ele. 6 horas carregando aquela cruz. Furaram ele com uma lança, verteu sangue naquela cruz, sofreu.
para que a condenação que estava sobre aquela mulher viesse sobre ele. Se Jesus tomou os nossos pecados, se Jesus tomou a nossa condenação, por que nós continuamos tomando isso sobre nós? E a resposta seja talvez porque a gente não entregou para Jesus. Porque talvez a gente tenha carregado isso, mas eu queria te dizer hoje que Jesus não o condena. Chegue diante dele, apresente o teu pecado e seja liberto disso. Seja liberto de toda a condenação. Seja liberto. Jesus não te vê como os homens te vê. Romanos 6:23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o nosso destino é a morte. Se Jesus não for a nossa essência, se Jesus não for o nosso novo caminho, a palavra de Deus é clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça de Deus, é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Jesus tomou os nossos pecados naquela cruz. Jesus tomou a nossa condenação na cruz. A palavra de Deus diz que Ele foi até o inferno, tomou a chave da morte da mão dela e disse: você não tem poder sobre os meus filhos, e nos deu a vida eterna. Jesus nos justifica pela tua graça. Na cruz Ele tomou os nossos pecados. Na cruz Ele foi condenado em nosso lugar. É maravilhoso, irmãos, porque Jesus, no momento que Ele responde aos fariseus, Ele volta a se prostrar. E aquela mulher diante dele fica ali sem entender. Mas quando Jesus vai falar com aquela mulher, Ele se levanta, olha nos olhos dela, porque Ele já começa a restaurar a dignidade dela. Ele está falando assim: todo mundo está te julgando aqui, todo mundo está te condenando, mas eu olho nos seus olhos e eu falo: é momento de você viver um novo começo. Deixe todo o pecado. Deixe todo o pecado. Deixe tudo que te afasta. Tudo que te afasta de Deus, porque Ele não te condena mais. Ele tomou os seus pecados naquela cruz. E por último, Jesus, o detox dos pecados, Ele vence o poder do pecado. Ele olha para aquela mulher e Ele não passa a mão na cabeça dela. Ele não fala: você não fez nada. Ele não fala: você é inocente. Ele fala: sim, você é culpada, mas eu não vou te julgar. E a condenação que está sobre você, eu tomo sobre mim. Agora vai e não peque mais. Agora vai e muda de vida. Porque eu não te julgo, eu não te condeno. Pelo contrário, eu apago as suas transgressões, eu não me lembro do seu pecado. Então vai e começa de novo. E a gente está vivendo preso no passado, amarrado por coisas que a gente fez, a culpa, julgamentos, a condenação. E Jesus fala: eu já esqueci isso. Continua, segue a sua vida. Começa de novo. Eu tenho que dizer, irmãos, o pecado ele tem consequência. Não dá pra gente falar que não. A mentira, ela traz consequência. Uma hora isso vai ser descoberto. Uma hora isso vai ser descoberto. E como a gente fala no popular, a casa vai cair. Uma hora, essa ira que a gente tem no nosso coração vai ser descontada em alguém que a gente ama. E talvez a restauração venha levar um tempo. A raiva que a gente guarda no trânsito, que discute, xinga e briga com todo mundo, isso vai trazer uma consequência. Uma hora você vai brigar com alguém que você não pode brigar. O adultério vai fazer você perder esse casamento. Vai fazer você perder o homem e a mulher da sua vida. A preguiça vai te fazer ficar no mesmo lugar a vida inteira. A gula vai destruir o nosso corpo. Vai destruir o nosso corpo e vai nos impedir de servir Jesus por muito tempo.
Os vícios vão nos aprisionar. A pornografia vai destruir a nossa mente. E Jesus sabia disso. Nós aprendemos que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele não olha com olhos de julgamento e culpa, mas com olhos de amor. E Ele fala: eu não quero que você viva uma vida assim. Portanto, hoje, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Que nós venhamos hoje atingir um nível de maturidade com Jesus. Que nós venhamos a ter uma vida de santidade, uma vida de busca. E a gente tome um posicionamento hoje: eu não vou mais pecar, eu vou lutar contra o pecado, eu não vou me prostrar. Se eu errar, eu vou me levantar e vou começar de novo, porque Jesus me dá uma nova oportunidade. E isso não vai ser por medo. Eu não vou pecar porque senão Jesus vai me condenar, eu vou queimar no inferno. Não! Que nós venhamos fazer isso, ter uma vida de santidade, de busca, não por medo do que Jesus pode fazer, mas por amor do que Jesus já fez. Que nós venhamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não vou me prostrar pelo pecado, porque o Senhor não me julga, porque o Senhor não me condena. Dar um novo começo. Eu vou te dar uma nova chance de começar. Eu não vou te julgar, eu não vou te culpar. Meus olhos não serão de julgamento, meus olhos não serão de pedras sendo lançadas sobre você. Meus olhos serão olhos de amor. Olhos de amor. Feche seus olhos. Feche seus olhos e chegue diante da presença de Deus. Pai, nós oramos a Ti, Jesus, nos arrependendo, Pai, dos nossos maus caminhos. Ore, igreja, ore, chegue diante de Deus hoje, tome uma posição. Chegue diante de Deus hoje, tome essa posição. Decida hoje não pecar. Decida hoje lutar contra o pecado. Decida hoje, toda vez que você cair, você se levantar, e na próxima vez você conseguir vencer. Mas não pare, não se prostre ao pecado, porque Jesus na cruz nos deu a liberdade. Aleluia, Jesus venceu o poder do pecado. Aleluia, santo, 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 santo. Convido você a colocar a mão no seu coração e se arrepender hoje. E se arrepender hoje. E se arrepender hoje. Chegue diante dele, chegue diante dele. Oh. Eu vou construir minha vida. Se arrependa, se arrependa. Ele não te julga. Não importa o que você fez, Ele não te julga, Ele não te condena. Fala: filho, venha, venha, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia, o Senhor está nos livrando de todo julgamento, de toda acusação. Eu não sei o que o diabo tem soprado sobre a tua vida. Eu não sei as mentiras que você tem ouvido. Você está ouvindo agora, mas eu te convido a colocar a mão nos seus ouvidos e você começar a repreender. Se você já confessou o seu pecado, eu queria te dizer uma coisa: você é livre. O teu pecado não te escraviza mais. Deus não se lembra mais do seu pecado. Ele já pagou as suas transgressões, em nome de Jesus. Portanto, agora repreenda todo julgamento, repreenda toda culpa, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Nós repreendemos todo julgamento, repreendemos toda culpa, repreendemos toda condenação que o mundo tem lançado sobre nós. Senhor, chegamos diante de Ti, entregando essas correntes e saindo livre na Tua presença, livre na Tua presença. O Senhor está te dando um novo começo. O Senhor está recomeçando a sua vida. Ele olha para você e fala: filho, vá
e comece de novo. Vai, não peques mais. Comece de novo, não peques mais. Oh! Por último, eu te convido você a fazer uma oração, irmãos. Que se você fizer, ela pode mudar a sua vida completamente. Presta atenção nisso. Muitas vezes nós colocamos o pecado em um patamar e nós esquecemos que Jesus já levou ele na cruz. E nós dizemos: nossa, mas é tão difícil ser jovem hoje. Mas é tão difícil hoje ser honesto no Brasil. Mas é tão difícil hoje conseguir fazer as coisas certinho nesse lugar. Ah, mas é tão difícil hoje se manter em santidade. Não, mas Jesus não me condena, não me julga. Mas é tão difícil, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Toda vez que a gente fala isso, irmãos, a gente está falando que o poder do pecado é maior que o poder de Jesus. Isso é uma mentira. Porque o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que criou céus e terra, venceu o pecado na cruz e nos libertou. E se verdadeiramente Jesus nos libertar, seremos livres. Eu convido você hoje a tomar uma decisão, um posicionamento. Eu não vou mais pecar. Eu vou deixar o vício, a mentira. Eu vou deixar o adultério. Eu vou deixar essa ira que me domina. Eu vou deixar tudo isso que me afasta de Deus. E toda vez que isso vier, eu vou lutar, eu vou repreender. E se eu cair, eu não vou ficar escravo disso. Eu vou levantar e eu vou continuar. Eu não vou parar até continuar, até conseguir. Porque Jesus já me deu a liberdade. Jesus já me deu a liberdade na cruz. Ouça isso: você é livre. 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 Portanto, se você quiser fazer essa oração, levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu me posiciono diante de Ti. Eu não sou escravo do pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Pecado, diga bem forte: pecado, você não tem poder sobre a minha vida, porque Jesus é o poderoso da minha vida. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e diga: eu vou construir a minha vida em Ti.